E para isso eu quero ler com vocês o texto de 1 João, no capítulo 1, primeira carta de João, está lá no finzinho da Bíblia, 1 João, capítulo 1. E hoje nós vamos juntos pensar um pouquinho sobre a honestidade, como sendo uma marca da igreja, uma marca do povo de Deus. 1 João, no capítulo 1. Primeiro João 1, do verso 5 ao verso 10, está escrito assim: A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Até aqui. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor bendito, estamos diante da sua santa palavra, reunidos como corpo de Cristo, como templo do Espírito Santo, e nós pedimos, Senhor, que a sua palavra seja eficaz nessa manhã, trazendo luz, vida, transformação, nos corrigindo, Senhor, nos fazendo um pouco mais semelhantes ao seu Filho bendito, Jesus Cristo. Usa, Senhor, da sua palavra, pelo poder do seu Espírito, para acessar os nossos corações nessa manhã e me livra de ser um atrapalho, Senhor, um impeditivo da tua bênção para o teu povo. Tem misericórdia de mim, Senhor, um vaso de barro, Senhor. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia dos meus irmãos. Precisamos de ti, precisamos do Senhor. Mais do que tudo, nós precisamos do Senhor. Seja com a gente, Senhor, envia da presença do Teu Santo Espírito aqui, neste lugar, em nome de Jesus, amém, 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 vamos lá, gente, glória a Deus. Começo essa reflexão nossa com uma pergunta, e vocês podem se manifestar para respondê-la. Quem aqui já matou uma planta? Algumas, temos assassinos experientes de plantas, se bem que vocês cuidam muito bem lá, né? O jardim de vocês é um pomar maravilhoso, mas já aconteceu, né? Quem nunca? Enquanto eu estava pensando nesse texto, refletindo, eu lembrei de um acontecido. Vai fazer 7 anos que eu estou casado com a Bel nesse ano, e assim que a gente casou, eu resolvi botar um monte de planta lá na sala de casa. Né, deixar aquela coisa verde, bonita. Eu acho que muitos de nós cometemos esse equívoco, né? A gente se emociona, vamos botar a planta e tal. E eu furei a laje de casa, eu pendurei uma samambaia, eu botei uma costela de Adão num canto e tal. Só que o problema é que não existe luz suficiente dentro da sala da minha casa. Né? Tem uma parede, tem uma janela, tem uma outra parede, a minha casa não é muito bem posicionada, como diz, é face norte, quando o sol entra, assim, bastante. Não é, sei lá que lado que é, mas norte não entra muito sol, a casa é gelada. E o resultado é que em alguns poucos meses ali, morreu tudo, morreram todas as plantinhas. Um péssimo pai de planta, um péssimo cuidador de planta. Então tinha pouca luz, ou assim, né, talvez uma meia luz, mas essas plantas que eu coloquei ali em especial, elas demandavam de muito mais luz do que elas estavam recebendo. E depois disso, frustrado, hoje se você entrar na minha casa, talvez tenha o pessoal que às vezes vai lá no pequeno grupo e vê, tem um bambu lá, porque bambu é muito fácil de cuidar. Você taca ele na água lá e esquece, você não precisa fazer nada. Não tem que regar, assim, dá para cuidar, né? Mas tira o pó, importante, ele deve estar com muita poeira, porque eu acho que eu nunca fiz isso. Mas aí eu desisti de cuidar de plantas ali dentro de casa, vi que dá muito problema, muito trabalho, e eu comecei a focar nas de fora.
cantinho ali, onde a gente tem uma grama, ele é bem úmido, tudo cresce muito rápido ali e tem muita luz também. Inclusive, a gente ganhou uma costela de Adão num vaso da Carol e do Fábio, porque acho que não cabia mais na casa deles, cresceu muito, e eu botei lá num canto. Gente, aquele negócio lá tá trepando por tudo, tá maravilhosa, assim, tá com umas folhas enormes, e deu até um fruto, que é um sinal de que ela está indo bem. Eu não sabia que existia um fruto ali na costela de Adão. Dito isso, gente, as plantas estão bem servidas, com luz, com a umidade necessária, e eu desisti de cultivar plantas ali dentro de casa, porque é isso, não tem luz suficiente. E enquanto eu pensava nisso, e pensava nesse texto, eu percebi como nós podemos fazer com isso alguns paralelos, assim, para a nossa formação espiritual, para a vida e para a caminhada como discípulos de Cristo. Porque o apóstolo João diz que Deus é luz e de que nós devemos andar na luz, andar nessa luz que é o nosso próprio Deus, essa luz que emana do nosso Senhor. Então, com isso, nós percebemos que a caminhada do cristão, a caminhada do discípulo, ela exige alguns movimentos, ela tem alguns aspectos que são bem individuais, na formação espiritual, na vida de devoção, na leitura da palavra, na oração, no jejum, dentre outras práticas ou outras disciplinas. Mas muitas destas são comunitárias, como, por exemplo, o próprio culto público, participar da mesa do Senhor, e dentre outras disciplinas. E o presbítero Lucas leu na semana passada, no primeiro sermão, um relato de Atos 2, e a gente vê que depois do derramamento do Espírito, a igreja cresce, as pessoas ouvem a pregação do Evangelho, elas dizem a Pedro: o que a gente faz então? E ele fala: se arrependam dos seus pecados e creiam em Cristo, para a remissão dos pecados de vocês. Então a igreja estava ali crescendo, e Lucas, o autor de Atos, diz que eles então perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles perseveravam na comunhão, eles perseveravam no partir do pão de casa em casa, e eles também perseveravam nas orações. Tudo isso de forma comunitária. Nós podemos sim perseverar na doutrina, na oração, de forma isolada e individual, mas de forma comunitária também, e é um chamado, é algo que nós percebemos na igreja recém-formada no Novo Testamento, essas práticas comunitárias. E um ponto interessante para nós é que, para haver uma comunhão genuína, verdadeira, real, entre o povo de Deus, se faz necessário, é indispensável que haja honestidade. Não tem como isso acontecer sem que a luz do Senhor esteja brilhando sobre nós, sem que nós estejamos caminhando na luz do Senhor. E aqui as coisas ficam um pouco mais difíceis, porque isso é antinatural. A gente não quer estar exposto, a gente tem dificuldade de ser honesto, de ser sincero. Se você lembrar, um resultado imediato do primeiro pecado, da queda de Adão e Eva, eles se esconderam. Deus vai atrás deles, pergunta onde eles estão. Adão diz que, ao ouvir a voz de Deus, ele teve medo e ele se escondeu. Então, isso é um resultado natural da condição na qual nós chegamos a esse mundo de pecado. Nós não temos prazer em estarmos debaixo da luz do Senhor, em sermos expostos, em sermos vulneráveis, honestos. Isso é antinatural. O autor Dane Ortlund, ele é um pastor presbiteriano dos Estados Unidos, a gente tem citado muito ele é o autor do livro Manso e Humilde e também do livro Santificação Profunda. Ao comentar esse texto aqui de 1 João 1, ele diz que andar na luz, nesse texto, é ter honestidade em relação a outros cristãos. A gente pode tornar este andar à luz exclusivamente algo vertical, né? Do tipo, o Senhor me conhece, é óbvio, Ele sonda todas as coisas. Mas ele fala que esse andar na luz diz respeito também a uma honestidade em relação a outros cristãos. E, de fato, isso é um desafio. E ele comenta o seguinte, no capítulo que ele vai tratar da confissão, ele chama esse capítulo de honestidade, e daí que eu tirei esse termo para a nossa reflexão, e ele diz assim, que o nosso crescimento em Cristo se estagna quando nos rendemos ao orgulho e ao temor, e quando ocultamos nosso pecado. Crescemos quando admitimos que somos pecadores genuínos e não pecadores teóricos.
Raro é o cristão que se abre para outro cristão a respeito de como é pecador. Contudo, a vida floresce nessa honestidade. A vida floresce nessa honestidade. Eu pergunto aos irmãos, a vida de Cristo está florescendo em ti, está brotando, tem vida, tem coisa acontecendo, tem luz suficiente para fazer a vida de Cristo crescer e crescer dentro de ti? Você tem desfrutado de uma comunhão mais profunda com o Senhor, mais intensa com o Senhor? Você tem desfrutado, em alguma medida, de comunhão na comunidade de fé? Isso tudo é muito desafiador para nós, mas nessa manhã nós somos encorajados a avançarmos nisso, a avançarmos nessas práticas, a observarmos as instruções apostólicas, as instruções para a igreja de ontem e aplicarmos ela para nós hoje, como igreja de Jesus hoje. O apóstolo João apresenta aqui no início da sua carta 2 propósitos, 2 porquês de ele ter escrito essa carta. Se você voltar no verso 3, eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. 1 João, no capítulo 1, no verso 3, ele diz assim, ó: o que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então, o primeiro motivo para João ter escrito esta carta é para que vocês também tenham comunhão conosco. Uma vez que João, levando em consideração outros irmãos, os líderes da igreja, os apóstolos, nós temos comunhão com o Pai e com o Filho, e eu escrevo essa carta para que vocês também tenham comunhão conosco. E o segundo porquê, no verso 4, ele diz: e escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Comunhão e alegria, 2 motivos centrais da escrita do apóstolo João na primeira carta dele. E aqui a gente se depara com um desafio que é talvez o grande impeditivo para desfrutarmos de uma maior alegria na comunhão com o Senhor e na comunhão uns com os outros, seja a falta de honestidade, de sinceridade. Eu pedi para o louvor cantar esse hino hoje, sinceridade, e esse refrão é maravilhoso, e a gente repetiu ele muitas vezes: eu venho como estou. Sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. A vida cristã é esse aproximar-se de Cristo, da luz, sem reservas, sem tentar bancar a imagem de santo, sabe? É reconhecer: eu preciso do Senhor, é assim que eu me achego a Ti. Mas é isso, meus irmãos, que vai fazer a vida de Deus florescer em nós, é isso que vai fazer a gente avançar, amadurecer na caminhada. E esse texto de hoje nos convida a caminharmos, a avançarmos em direção a este lugar, à luz de Deus, para que a gente prove mais e mais dessa verdadeira comunhão. Então, voltando para o nosso texto, quero caminhar nele e tirar algumas lições para nós. O verso 5 diz que a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e nele não há treva nenhuma. O apóstolo Tiago vai chamar a Deus de o Pai das luzes, enquanto o nosso inimigo Satanás é o príncipe da escuridão, das trevas, nós temos o nosso Senhor, o Pai das luzes. Paulo vai dizer a Timóteo que Cristo habita em luz inacessível. Não tem jeito de chegar, não tem jeito de conhecer, de compreender isso, se Ele não desejar se revelar a nós. Ele habita numa luz inacessível. João também, assim como ele inicia a sua carta, no início do Evangelho, no capítulo 1, ele diz que a vida estava nele, em Cristo, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. O salmista diz que Deus está revestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Imagina que doideira isso, que inspiração maravilhosa para o salmista escrever esse louvor. Deus vestido de luz como se fosse coberto de um manto resplandecente, uma roupa que brilha, que é uma luz bendita. Nós vemos isso também no relato da conversão de Paulo.
Lucas relata em Atos 9 que uma luz brilha ao redor de Paulo. Paulo cai e fica cego diante daquela luz, ali por causa daquela luz, por 3 dias. É a própria manifestação do Senhor, do Deus vivo, diante de Paulo, que perseguia a igreja. Ele cai cego por 3 dias diante daquela luz. E em Apocalipse, no último capítulo das Escrituras, diz acerca daquele grande dia, de toda a eternidade, de que não haverá mais noite, e não precisarão de luz de lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todo o sempre. Este é o nosso Deus, luz bendita, resplandecente, pura, luz diante de quem as trevas todas se dissipam, correm diante do seu brilho. Irmãos, tudo é manifesto diante da luz de Deus, diante de quem Deus é, nada fica em oculto diante do nosso Senhor. Então, João está dizendo que essa é a mensagem que nós ouvimos e que agora nós anunciamos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. E a partir disso eu quero separar os versos restantes em 2 blocos e olhar os versos 6, 8 e 10 como sendo o caminho da desonestidade, enquanto os versos 7 e 9 são o caminho da honestidade, que é aquilo para o qual o Senhor tem nos chamado. Então, o caminho da desonestidade, no verso 6, ele diz assim: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, sempre há uma alegação falsa seguida de um resultado. A primeira alegação falsa é: eu tenho comunhão com Ele, mas eu ando nas trevas. Isso é impossível, porque no verso 5 ele disse que Deus é luz, nele não há treva. Quem está no Senhor, quem está em comunhão com Ele, não está nas trevas, não anda nas trevas. Então, o resultado disso é: a gente mente, a gente não pratica a verdade, a gente não é sincero. Não há maneira de mantermos comunhão com o Senhor e andarmos nas trevas. A segunda alegação falsa, no verso 8, é que se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. A segunda alegação falsa é: não temos pecado nenhum, o que vai contra a instrução bíblica, o ensino bíblico de que essa é a condição sob a qual todos nós nascemos, encerrados debaixo do pecado. Já nascemos no pecado, essa é a herança que vem de Adão e Eva, nossos pais, estamos nessa carne, nascemos nessa condição. Então não há como dizermos isso, nós não temos pecado nenhum, não, isso é a nossa condição original. Aqueles que falam isso se enganam a si mesmos, a verdade não está neles. O verso 10 diz que se dissermos que não cometemos pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Provavelmente João tinha em mente aqui falsos ensinos que estavam sendo disseminados na igreja, heresias, de talvez pessoas que, por suas boas obras, por uma vida virtuosa, pela tentativa de uma vida piedosa, criam num progresso tal que os levaria a uma perfeição, a um nível superior, como que quase anjos entre o povo de Deus. E ele diz: gente, isso é um engano, isso é um problema, isso é mentira. E há esse fio condutor nesses 3 versos que a gente leu, que nos mostra que todo o caminho da desonestidade, ele é um caminho trilhado na mentira. Ele é um caminho trilhado nas trevas. Uma coisa não conversa com a outra. O nosso Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. E agora a gente pode pensar para as nossas vidas: será que nós temos mentido? Será que nós temos nos enganado? Ou será que nós temos feito de Deus um mentiroso? Por meio de palavras, por meio de ações, de posturas que nós temos mantido diante do nosso Senhor. Isso pode acontecer quando nós não reconhecemos mais a nossa pecaminosidade diante de Deus. Talvez diante de algum progresso, diante de algum avanço na fé, do abandono de algumas práticas, de alguns pecados, a gente se esquece de que a gente continua aqui, nesse corpo, nessa carne, que anseia por ser revestida
de glória, de vida do Senhor, mas enquanto esse dia não chegar, nós continuamos aqui, nessa batalha da carne contra o Espírito. Continuamos aqui suscetíveis à queda. Continuamos aqui nesse conflito ininterrupto, nessa luta diária. Então, ao não reconhecermos mais a nossa própria pecaminosidade diante de Deus, nós podemos nos enganar, podemos fazer de Deus um mentiroso. Agora, nós podemos também nos enganar, nós podemos também mentir quando nós fingimos para as pessoas ao nosso redor que está tudo bem, quando na verdade não está. E esse talvez seja o maior desafio para nós. Manter a aparência de que as coisas vão bem, de que tudo tem ido bem na minha vida, quando na verdade por dentro a gente está num desespero absoluto, completo, mas nos falta a coragem, nos falta luz suficiente sobre a nossa cabeça para a gente fazer essa autoanálise, olhar e pensar, meu Deus, eu preciso de ajuda, eu preciso compartilhar isso com alguém. A gente pode fingir para as pessoas ao nosso redor que está tudo bem, mas na verdade não está. Esse é o caminho da desonestidade, é o caminho para o qual o Senhor não nos chamou para andar, o caminho para o qual, como comunidade, nós precisamos nos esforçar para não entrarmos nele. Agora, também não dá para a gente ter um ideal aí, utópico, de que a igreja vai ser esse ambiente 100% amoroso, onde todo mundo compartilha tudo com todos, onde todo mundo está bem. Gente, não dá. A vida desse lado da eternidade, ela é difícil, desafiadora, mas isso não nos isenta da responsabilidade de olharmos para isso que está escrito aqui e buscar viver isso, sabe? Isso também diz respeito aos níveis de maturidade da nossa caminhada. Talvez muitos de nós estão há muito tempo já sofrendo, lidando com tentações, ou com pecados mesmo efetivamente, ou com outras questões, mas temos medo de sermos vulneráveis, de sermos honestos, de olharmos para alguém quando pergunta, e aí, está tudo bem? E fala, não. É tudo que a pessoa não está querendo ouvir naquele momento, mas a gente vai no automático, né? E se você perguntar assim para uma pessoa, e aí, tudo bem? Não, não está, eu preciso conversar. A gente tem que estar atento, a gente tem que estar pronto para ouvir, como corpo de Cristo, como comunidade. Então, esses versos nos mostram, nos apresentam esse caminho da desonestidade. Mas o salmista diz, Davi, depois de ser confrontado no pecado dele de adultério, e escreveu o Salmo 51, ele diz que Deus se agrada da verdade no íntimo. Deus se agrada da verdade no íntimo. Então nós avançamos para aquele que é o caminho da honestidade. Versos 7 e versos 9. E verso 9, se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O resultado de andarmos na luz e confessarmos os nossos pecados é o perdão e a comunhão com Deus e com os irmãos. O resultado da vida na luz é a comunhão com Deus, a comunhão com os irmãos e a alegria completa que João escreveu no início. Eu estou escrevendo isso para vocês, essas orientações bem práticas para que vocês desfrutem de comunhão e de alegria plena, de alegria na comunidade. Então, andar na luz, meus irmãos, é essa vida honesta diante do Senhor e diante dos irmãos, que diariamente vai nos transformando conforme a imagem de Cristo. Pensando sobre a importância da confissão de pecados como parte essencial na nossa formação cristã, esse é o exercício que a gente está tentando fazer, de olhar para a igreja de ontem e trazer aplicações para a igreja de hoje. Infelizmente, no mundo evangélico, na maioria das tradições, a prática da confissão ela tem se perdido, talvez numa tentativa de fugir da confissão institucionalizada para o ministro, para o sacerdote, para o padre. Os evangélicos foram para um outro extremo, que é extremamente individualista, de não considerar o outro, de achar que a gente dá conta de si mesmo, sem levar em conta a comunidade na qual estamos inseridos, e a gente tem que cuidar com esses extremos. Eu, pelo menos, cresci numa realidade onde eu nunca ouvi falar de confissão de pecados. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso adiante, mas eu quero citar novamente o Dane Ortlund, que ele trata disso, dessa importância da confissão. Ele diz o seguinte:
que você restringirá o seu crescimento se não realizar, ao longo da vida, a obra dolorosa, humilhante e libertadora de trazer alegremente seus pecados das trevas do sigilo para a luz do reconhecimento diante de um irmão ou irmã em Cristo. Nas trevas, seus pecados se inflamam e crescem em vigor. Na luz, eles definham e morrem. Gente, pecado é uma desgraça. Eu quero que os meus pecados definhem e morram e continuem morrendo. Misericórdia. Nas trevas, os pecados se inflamam e crescem em vigor. Na falta da luz de Cristo, da luz da comunidade, os nossos pecados inflamam e crescem, e crescem, e crescem. A gente se vê dentro de um pântano, não conseguindo mais respirar direito, não conseguindo mais caminhar direito. E o caminho para fora disso, que João nos propõe, que este pastor Dane Norton também vai escrever e nos propõe, é de que a gente precisa caminhar para essa obra dolorosa, humilhante e libertadora de trazer alegremente os nossos pecados para a luz. Gente, isso dói, isso humilha, isso nos liberta. Se tem uma coisa que nos moe, que moe o nosso orgulho, que moe o nosso ego, a nossa soberba, ou sermos flagrados no nosso pecado, involuntariamente o nosso pecado vem à tona, a gente vai para a luz. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Ou, de outro lado, nós ativamente irmos em busca de ajuda com um outro irmão e confessarmos uma coisa que ele não está esperando. A gente precisa lembrar de que essa comunidade é uma comunidade de pecadores, de gente que está... Gente, nós só estamos aqui, a gente só se reúne domingo após domingo porque a gente sabe que a gente precisa do nosso Senhor Jesus, da cruz dele, do perdão de pecados. A igreja é um lugar de gente insuficiente, de gente insatisfeita consigo, de gente que sabe que as coisas não estão bem distante do Senhor. Então, não deve nos surpreender lidar com um irmão, com uma irmã, nessa condição de pecador, porque nós também somos. E se a gente está distante dessa realidade acerca de nós mesmos, é justamente por não estarmos andando na luz, que é o nosso Senhor. É justamente por estarmos vivendo nas trevas. Então, posturas arrogantes, talvez legalistas, muito rígidas, com irmãos que caem, com pessoas que pecam, se dá por uma falta de uma autocompreensão, do tipo, gente, eu sou ruim, eu sou pecador. Como que eu vou esmagar a cana quebrada? Eu sou isso aqui também, eu estou quebrado. O nosso Senhor é compassivo, Ele é misericordioso. Então, o crescimento do discípulo, a conformidade de Cristo, ele é restringido, é um crescimento deficiente, ele é limitado, se nós, intencionalmente, não realizarmos a obra dolorosa, humilhante e libertadora, de trazer as nossas dores, os nossos pecados, as nossas limitações das trevas, do sigilo para a luz do reconhecimento da comunidade. E a ideia com isso, meus irmãos, não é uma defesa da confissão sacramental, como, por exemplo, faz parte da Igreja Católica, que pelo menos uma vez ao ano, para você participar da Eucaristia, você confesse os seus pecados ao padre, por exemplo, a um sacerdote. A ideia não é essa defesa de uma confissão sacramental, mas de uma transparência deliberada entre o povo de Jesus, na qual irmãos maduros conhecem nossas lutas reais, na qual irmãos maduros participam do processo de mortificação do pecado e encorajamento na graça. É a mortificação do pecado e o encorajamento na graça, não para aqui. Senão a gente vai sucumbir diante da pressão e da tristeza que é nos depararmos com os nossos pecados, mas é o encorajamento na graça. Ei, lembra, Jesus morreu por você, o sangue dele é suficiente para lavar você desse pecado. Ah, mas é um comportamento vicioso, eu caio. Vamos lá. Para isso que a gente precisa da comunidade. Para isso que o autor de Hebreus, no capítulo 10, diz, não deixem de congregar, mas mutuamente encorajem uns aos outros, vendo que o grande dia se aproxima. Parte do motivo do esfriamento dos últimos dias vai se dar por causa disso, do distanciamento da comunhão, da comunidade, da congregação. Não tem jeito, é ali que o Senhor ordena a bênção dele, é nesse lugar
pela atuação do Espírito, que nós podemos ver a luz do Senhor, da sua palavra brilhando. E cada um de nós tem essa autoconsciência: eu preciso de Jesus. Eu preciso de perdão para os meus pecados. O irmão que está do meu lado precisa também. Não tem ninguém superior ao outro. Todo mundo igual, encerrados na mesma condição, carentes da graça de Deus. O reformador João Calvino, nas Institutas da religião cristã, ele vai dizer que nós podemos separar em 3 vias essa prática da confissão. Primeiramente, a confissão direta a Deus, como, por exemplo, somos ensinados no Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, perdoa os meus pecados, Senhor. E é muito importante a objetividade nessa oração, para ela não se tornar algo genérico, superficial, sabe? Aquela oração do fim do dia, que você já está quase dormindo, que você começa a abençoar os teus pecados, eu acho que ela não vai ser muito efetiva. É importante a gente dar nome às coisas. Senhor, isso aqui tem sido um desafio. Senhor, isso aqui aconteceu hoje, me perdoa por isso. E é claro que a gente, irmãos, não dá conta de fazer esse raio-x da nossa alma. E é por isso que o salmista diz em algum momento: Senhor, absolve-me das faltas que me são ocultas. Gente, para além dos nossos pecados, que já são bem óbvios diante de nós, ainda tem pecado que é oculto, gente. Miserável homens e mulheres que somos, existem pecados ocultos. E a gente tem que orar: Senhor, me perdoa, até das coisas que eu não vi que aconteceu. Eu dei esse exemplo no primeiro culto e preciso dar esse exemplo novamente. A vida de casado mostra para nós como existem faltas ocultas, porque com alguma constância a pessoa vem e traz uma queixa a você, que você percebe: mas eu não vi que eu fiz isso. Eu não vi que isso aconteceu. Eu acho que da mesma forma, a vida em comunidade, um lugar onde há luz, onde há essa honestidade, isso também vai acontecer. Pessoas vão vir até nós com alguma queixa, com alguma reclamação, e que a gente não se deu conta. São pecados não intencionais, são deslizes, são coisas que a gente fez, que a gente falou, às vezes são mal entendidos, mas é importante que em tudo isso a luz do Senhor venha. Mas voltando para aquilo que o reformador João Calvino, lembrando, gente, Calvino era católico, gente, conheceu o Senhor Jesus na igreja católica. Ele não rejeita de completo tudo aquilo que a tradição cristã veio construindo ao longo dos anos. Mas ele vai propor esse caminho, então, de que existe essa confissão para com Deus, existe a confissão para com a comunidade, para com os irmãos, baseado naquilo que o apóstolo Tiago diz: confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros. É uma ordenação apostólica, um encorajamento apostólico. Façam isso, confessem os pecados de vocês uns aos outros e orem uns pelos outros para que sejam curados. Tiago 5,16. Essa é a segunda via. E a terceira que ele propõe é de uma confissão privada ao pastor ou ao ministro. E eu já vou explicar um pouco melhor. A ideia dele é de que, quando a nossa consciência está aflita e constantemente nos acusando, quando nós nos deparamos com essa necessidade de um auxílio espiritual, a orientação dele é de que a gente busque, então, um pastor. Vamos lá, pensando para a nossa realidade, algo que a gente tem tentado, de pouquinho em pouquinho, viver e desenvolver no nosso meio, levando em conta de que todos temos o Espírito, de que temos irmãos aqui, irmãs maduros na fé, o nosso encorajamento sempre é de que você procure algum irmão, especialmente quando você se sente aflito, quando você se sente enlaçado, preso em determinadas práticas, hábitos. Procura um líder da igreja, não necessariamente um líder ordenado, um pastor ou um presbítero, para que ele ouça a sua confissão, o seu pedido de ajuda e assim ore por ti. Isso não é uma tarefa exclusiva, não deveria ser uma tarefa exclusiva de ministros ordenados, de pastores. Obviamente que a gente está aqui para isso também. Essa é uma das nossas atribuições e das coisas que a gente faz. Esse trabalho de lembrar os irmãos de que é isso, nós temos as nossas dificuldades, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. Citando o Dietrich Bonhoeffer, ele, no livro Vida em Comunhão, ele fala de um impeditivo à confissão, que é a tentação de performar, de parecermos bons. E de forma irônica, ele começa esse trecho dizendo que a comunidade de gente piedosa
não permite que alguém faça parte dela na condição de pecador. Por isso, cada qual precisa esconder seu pecado de si mesmo e da comunidade. Não nos permitem sermos pecadores. Seria indescritível o horror de muitos cristãos se de repente aparecesse um verdadeiro pecador em meio aos piedosos. Por isso, ficamos sozinhos com o nosso pecado, vivendo uma mentira e sendo hipócritas, porque na verdade somos pecadores. Seria indescritível o horror de muitos cristãos se de repente aparecesse um verdadeiro pecador em meio aos piedosos. Irmãos, essa postura ocorre quando nós não estamos na luz, quando nós não estamos desfrutando dessa comunhão com Deus, porque estarmos na luz é estarmos conscientes da santidade do nosso Senhor e de quão impuros ainda nós somos. Isso é o que vai nos habilitar a estender graça, a estender misericórdia para o outro pecador que está aí do seu lado. Para essa comunidade de pecadores remidos, pecadores que estão sendo transformados à imagem de Cristo. Se nós não estivermos conscientes dessa nossa condição antes, a gente não vai conseguir estender essa misericórdia, essa bondade aos nossos irmãos. A gente vai se espantar com quedas, a gente vai se espantar com deslizes, a gente talvez vá desesperar, porque a gente alimenta um falso ideal da comunidade de fé. Porque muitos de nós, meus irmãos, infelizmente, mantemos uma máscara diante dos nossos rostos, e quando ela é tirada, o que aconteceu? Isso não quer dizer de maneira nenhuma tratar o pecado com menos rigor e atenção, né? Gente, é isso. Eu falei, acho que há 2 semanas atrás, que quem semeia para a carne, da carne vai colher destruição, corrupção. Não tem jeito, gente, o pecado é um problema. Levou o nosso Senhor Jesus à cruz. Mas Ele vem e traz a solução para o nosso pecado, para esse nosso distanciamento para com Deus. E não apenas isso, mas Ele dá, através da sua igreja, um meio de graça, de fortalecimento mútuo, para lutarmos contra o pecado. Para isso acontecer, é necessário estarmos na luz, andarmos na luz que é o nosso Senhor. Conscientes disso, então, nós estendemos a mão à comunhão. Em outro momento, no livro Vida em Comunhão, Bonhoeffer vai falar que nas nossas relações, como comunidade de Cristo, a gente precisa estar consciente de que entre mim e o irmão sempre deve haver Cristo. Nós não nos relacionamos imediatamente como crentes, mas sempre precisa haver Cristo entre este pecador e o outro pecador, como se ele estivesse de mãos abertas e sustentando cada um dos pecadores ali. E é dessa forma, é nessa postura que nós nos aproximamos um do outro. Por quê? Sem o filtro de Cristo, sem essa lente do sangue de Jesus que lava os pecados de todos nós, a gente vai oprimir, a gente vai pesar a mão, a gente vai fazer mal aos irmãos, às vezes nesse movimento sincero de pedir ajuda, ou de ter coragem de confessar algo de anos, que tem oprimido, que tem angustiado ele. O nosso trabalho como sacerdotes, como ministros de Cristo, é lembrar a cada um que chega até nós na condição de pecador, arrependido, de que há perdão no sangue de Jesus. Esse é o caminho para a maturidade, esse é o caminho para a liberdade. Muitas das derrotas, talvez, que nós temos tido, batalhas que a gente tem travado, elas podem ser vencidas através do fortalecimento da comunidade, mas isso vai exigir de nós, como quem está no escuro, um passo para frente, um passo para a luz. Isso expõe. Mas, gente, é isso. A gente precisa levar em consideração que o nosso Senhor foi exposto nu numa cruz. Ele sofreu toda e a pior vergonha possível, gente, naquele madeiro. E é olhando para Ele que nós somos encorajados a passarmos alguma vergonha, a termos talvez a opinião que as pessoas tinham sobre nós diminuída e está tudo bem, está tudo bem. Nós estamos no mesmo nível, irmãos, pecadores, carentes da graça de Deus, pecadores limitados, gente que precisa um do outro como membros de Cristo. Se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. A falta de comunhão está necessariamente atrelada a não estarmos na luz.
E para a gente avançar para o fim e concluir, eu quero listar aqui alguns possíveis inimigos da verdadeira comunhão entre nós. Talvez o primeiro deles possa ser o isolamento. É certo que existem condições mais delicadas, emocionais, condições psicológicas, e eu não quero definitivamente me arriscar a entrar nesse mérito. Tem tratamento para isso, tem recurso para isso. Mas existe um perigo de, como crentes, nós ativamente nos distanciarmos, nos isolarmos, porque de alguma forma é mais cômodo. E porque esse passo que eu falei, esse exercício de sair das trevas para a luz, ele custa muito. Ele custa muito. É muito difícil quando as nossas próprias máscaras caem. Isso é custoso, meus irmãos, mas isso é um inimigo da verdadeira comunhão com Deus, com a comunidade e também da alegria, que João disse lá no início. Eu escrevo isso para que a alegria de vocês seja completa, para que vocês compartilhem da mesma alegria. Então, o isolamento é, sim, um inimigo para essa verdadeira comunhão. O orgulho, que nos impede de ser honesto, também é um inimigo para a verdadeira comunhão. Ninguém pode me acessar, imagina, esse irmão vai ter algo para contribuir para mim. Isso, às vezes, é justamente esse irmão que Deus quer usar para te ajudar, para te levantar. Mas você acha que você é bom, você acha que o outro é ruim, e no fim das contas você continua sofrendo, distanciado, no orgulho, numa redoma, numa bolha, como se a gente não precisasse uns dos outros. O orgulho é, sim, um grande inimigo da verdadeira comunhão. A vergonha e a culpa, o medo diante de pecados, de coisas que nós fizemos ou de práticas que ainda nós temos. Gente, isso tudo é também um inimigo da verdadeira comunhão. Agora, a gente precisa levar em consideração que, sim, a pessoa que está lutando, a pessoa que está tendo dificuldades numa vida de pecado, talvez ela é recém-convertida, ela está naquele desafio de deixar as coisas para trás e avançar. A gente precisa levar em consideração o outro lado, a igreja, como a igreja se porta diante disso. Será que nós temos estimulado estes comportamentos de vergonha e de culpa com um olhar altivo, com uma rigidez excessiva, com uma forma muito dura de tratar os irmãos? Por vezes isso é culpa da própria comunidade, de como nós lidamos uns com os outros. E é um impeditivo de alguém chegar e te procurar e falar, então, eu preciso compartilhar algo contigo. Ser vulnerável, ser honesto, você entende que isso vai abrindo caminhos? Essa é a verdadeira comunhão, a verdadeira intimidade. É estarmos ali inteiros, um diante do outro, sem julgamentos, lembrando que Cristo está ali diante de nós. Então a vergonha e a culpa são inimigos da verdadeira comunhão, e como igreja nós precisamos cuidar de como temos nos relacionado. Também um falso ideal sobre nós mesmos. Às vezes a gente alimenta isso e a gente se frustra demais quando a gente escorrega, quando a gente tem determinado tipo de tentação, como se nós não pudéssemos ter esse tipo de tentação, ou como se nós fôssemos isentos de um escorregão. Este falso ideal sobre si mesmo também é um inimigo para a verdadeira comunhão. A gente não deve pensar além do que convém. Gente, é isso, nós estamos aqui, estes somos nós, carne e osso, um montoado de barro, de terra que o Senhor tem conformado, que o Senhor tem moldado a imagem de Cristo, que o Senhor fez a habitação do seu Espírito. Nós não podemos pensar demais sobre nós mesmos, mas também um falso ideal sobre a igreja, como se aqui fosse um ajuntamento de anjos, de santos, o pastor, o presbítero. Gente, é tudo pó, do mesmo barro, carente igual da misericórdia do Senhor. Um ambiente legalista, um ambiente onde a cruz não está no centro da vida da comunidade, também é um baita de um inimigo para a verdadeira comunhão. Porque, de novo, sem a cruz de Cristo, sem Cristo diante de nós, a gente vai pesar a mão, a gente vai ser arrogante, a gente vai ser soberbo, a gente vai ser maldoso para com irmãos que estão em alguma falta, em alguma dificuldade, em alguma tentação, em alguma crise. Então, como nós podemos combater isso, esses inimigos
da verdadeira comunhão. Tendo sempre o Evangelho no centro da igreja, no centro da nossa comunidade, que nos lembra de que Deus em Cristo está reconciliando consigo cada um de nós, nos lembrando de que há sangue suficiente para nos lavar de todo pecado. Ele é fiel e justo para nos purificar, se a gente confessar, se a gente trazer isso à luz. Senhor, eu preciso de ajuda. A gente combate a falta da honestidade no nosso meio, esses inimigos para a verdadeira comunhão, tendo o Evangelho no centro da vida, da igreja. Também tendo Cristo como mediador das relações, como eu disse antes. Lembre-se sempre de que entre você e o seu irmão deve haver Cristo. Quando você olha para Cristo, você lembra que você é pecador, que você precisa de Cristo. E talvez a forma que você vai lidar com o seu irmão vai ser mais branda, vai ser mais tranquila, vai ser mais amorosa. Quando a gente se esquece de Cristo, a gente pesa a mão. A gente quer fazer justiça, a gente sobe a régua lá em cima. Precisamos ter Cristo como mediador das relações. Também precisamos ser honestos com Deus, que sonda todas as coisas, nada é novidade para Ele. Mas a gente precisa ser honesto para com o Senhor, reconhecer os nossos desafios, faltas, falhas. Ser honestos conosco e também com os outros. E a gente pode também, irmãos, buscar ajuda, buscar uma oração, buscar um conselho. Temos muitos recursos na comunidade, temos muitos recursos na vida da igreja, recursos humanos, gente de cabeça branca, gente com décadas de fé, que não são melhores do que nós, mas que são mais vividas. Talvez pedras com as quais a gente tem topado no caminho, esses irmãos já foram e voltaram 3 vezes, eles já estão mais experimentados, eles já viveram. Nós precisamos assumir essa postura de responsabilidade um para com os outros. Temos recursos, temos como buscar ajuda. Gente, de novo, é sair da teoria para a prática. Nós sabemos que somos pecadores e que Jesus nos purifica, mas em muitos momentos nós precisamos ouvir isso da boca de um irmão. Lembra que Jesus te ama, lembra que Jesus morreu por você. Às vezes esse é o fortalecimento que a gente precisa para continuar caminhando, para avançar, e isso exige humildade. Que é isso, você vai ouvir um outro pecador lembrar a ti de que você é pecador e de que você precisa dessa graça para avançar. Então a gente combate tudo isso buscando ajuda, oração, buscando conselho, buscando alguém para compartilhar algum desafio, algum pecado. E é essa honestidade que vai nos levar para uma comunhão mais profunda com Deus, uma comunhão mais profunda na comunidade com os irmãos. E voltando para a história lá do início, das minhas plantas que morreram todas por falta de luz, talvez esse seja o estado da alma de muitos de nós aqui. Talvez o nosso coração, a nossa alma esteja como que numa sala, tipo aqui, que vem uma luz indireta, bem pouca. Gente, se isso aqui tudo apagar, vira um breu, tá? É bem escuro aqui dentro. É mais ou menos a minha sala. E talvez esse seja o estado da nossa alma, precisando que uma luz brilhe, traga as coisas à tona, não para a nossa condenação, para o nosso julgamento, para a nossa destruição, mas justamente para a absolvição, para o perdão de pecados. João, no capítulo 3, ele diz o seguinte, que a luz veio ao mundo, Jesus Cristo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Antes ele diz que Jesus veio ao mundo não para condenar, mas para salvar, mas ele diz que a condenação é essa. Toda pessoa, todo ser vivo será condenado diante dessa realidade de que a luz veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais as trevas do que a luz por causa das suas obras. Nós nos achegamos diante do nosso Senhor, nós nos achegamos numa comunhão honesta e sincera, como quem vai debaixo da luz, mas não para condenação, porque Cristo veio para nos salvar. Aqueles que estão debaixo de condenação são justamente os que amam mais as trevas do que a luz, porque nas trevas a gente consegue dar continuidade na nossa vida escura, de trevas. Mas o Senhor oferece a luz bendita dEle, não para a nossa destruição, mas para a nossa salvação, para a vida, para aquilo oxigenar dentro de nós, para a gente ser fortalecido para avançar, para deixar para trás alguns pecados, alguns vícios, alguns hábitos que têm nos destruído.
Isso está acessível a cada um de nós através do Senhor, através da sua palavra, do seu Espírito operando e também através da vida em comunidade. O Senhor nos chama para andarmos na luz, mantermos comunhão uns com os outros e sermos purificados de nossos pecados. A vida floresce na honestidade, meus irmãos. Eu quero que a minha vida floresça, que a vida de cada um dos irmãos aqui presentes floresça, floresça e floresça debaixo da luz do nosso Senhor. Que Deus nos dê a graça de criarmos aqui, com Ele, um ambiente seguro, um ambiente acolhedor, um ambiente de bondade, assim como o nosso Deus é bondoso. Lembra do filho pródigo, quando ele retorna, ele vem se justificando, ele sabe que a vida dele está um caco, mas o pai o acolhe, o pai o restitui, o pai o ama. Não é essa a única alternativa que a gente tem como corpo de Cristo. Não é de irmão mais velho, mas é como o pai que recebe o pecador, que recebe aquele que está arrependido, e estende graça, estende misericórdia.